Bom dia, você que está ligado aqui na rádio NBC FM. Sempre com muita alegria, começa mais um programa no Divã. Aproveitando, quero mandar um beijo bem especial hoje para as minhas queridas amigas Isidre e Lilian, lá de Dracena, né, minha terra natal. Elas sempre estão ligadinhas aqui no programa através do site, né, www.nbcfm.com.br. Obrigada, meninas, sempre pelo carinho, né? Também vou aproveitar hoje a deixa aqui para mandar um super beijo pro meu irmão Ricardo, que está de aniversário hoje. Tato, que Deus continue abençoando lindamente sua vida, tá? Um grande beijo, te amo. E hoje eu tô cheia de beijo aqui, né? Lembrando também para vocês, que o nosso sorteio, ao final do mês, para uma avaliação psicológica gratuita lá no meu consultório, que fica na Avenida Cônego Itamar Luiz da Costa, 1120, continua, tá? Então basta você ligar e participar do programa no Divã, deixando seu relato, fazendo sua pergunta, né? Acompanhe também a fanpage Consultório Psicológico Fabiana Camossi. Lá você tem acesso aos programas, a informações, né? Pode também deixar a sua sugestão, eu recebo bastante, né? Perguntas também, né? Então você pode acessar lá e ficar por dentro de tudo que acontece, aqui no Divã também, né? E hoje eu vou falar a respeito das crianças, né? Novamente, uma gama de assuntos em torno dos nossos pequenos, né? Eu venho recebendo, assim, muitas perguntas, né, a respeito de como lidar com as crianças, né, da educação dos nossos pequenos, né? E também venho tendo bastante pedidos, assim, de socorro, né? Socorro mesmo, em como lidar com as crianças, né? Hoje um fator assim muito agravante, preocupante, né? Está sendo a agressividade das crianças, né? Crianças tão pequenas, idade escolar ainda, né? Dos primeiros anos, tão agressivas, né? O que será que está acontecendo com as nossas crianças, né? Será que somos nós? Será que é um meio, né, que elas estão inseridas? Então, assim, certeza, né, nós nunca temos de nada, certeza, não tem um modelo, né, olha, tem que ser assim, tem que ser de outra forma, né, nós precisamos, dentro da nossa casa, da nossa família, prestar atenção, né, no comportamento, no que está acontecendo, como eu posso lidar com isso. A verdade é que nós somos o espelho dos nossos filhos, né? Isso é uma verdade incontestável, né? Educar um filho pode ser muito divertido, sim, mas não é uma tarefa fácil, né? Quando ainda estamos carregando, né, o nosso pequeno no ventre, nós já fazemos planos de como será a vida, né, deste novo membro que está por vir na nossa família. Pensamos no futuro, né, planejamos atividades que nós gostaríamos que ele fizesse, passeio que gostaríamos de levá-lo e atitudes que queremos ensiná-lo a praticar. Mas, na verdade, gente, nada vale mais para uma criança do que o exemplo dos pais, né? E me refiro às atitudes que os pais praticam na presença ou não de seus filhos, né? No início da vida, a comunicação do bebê com os pais e futuramente com o mundo acontece muito além da linguagem falada. O bebê, ele, por exemplo, aprende a se comunicar com sua mãe através do olhar, do timbre da sua voz, do seu contato físico, do seu aconchego, né? E a partir daí ele vai construindo uma rede de imagens, né, que à medida que ela se desenvolve, vão ganhando significado, mesmo antes da criança conseguir falar. Então, nesse processo de desenvolvimento, né, da comunicação, também estão incluídas as crenças e a moral que nós desejamos passar para os nossos pequenos, né? Comunicamos ao bebê aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse
e aquilo que não se pode fazer, somos nós que passamos, né? E ao passo que o bebê começa a ser apresentado a um mundo que é recheado de sons, né, que formam palavras e significados, esse bebê, ele também está participando de pequenos, né, de um pequeno grupo, né, social, familiar, que tem regras, né, que tem direitos, mas que tem deveres também. Então, a primeira maneira com que os nossos pequenos enfrentam esta jornada é através da imitação. Então, falar o que uma criança deve fazer, orientá-la sobre a maneira correta de agir, é tão importante quanto mostrar todo esse conhecimento na prática. Então, não adianta nós explicarmos para uma criança que o lixo se joga no lixo. Se ao passear de carro com seu filho, você joga um papel de bala pela janela. Isto se aplica a tudo, né? Sim, tudo mesmo, né? Discutir ou brigar com outro adulto, né? Ou até mesmo com a professora de seu filho na frente dele, né? Eu recebo muitos pedidos de professores porque eles estão perdidos, né? Sem saber como lidar com essas questões. Então, isso passa a mensagem de que é assim que nós resolvemos os nossos problemas, né? Acredito que a dificuldade que enfrentamos hoje para educar um filho é que nós saímos de um modelo rígido de autoritarismo, né? Onde nada era permitido, não podia se fazer nada, a palavra do pai era incontestável, né? Mas nós caímos em uma forma liberal e espontânea de educar os nossos pequenos. Mas este é um grande engano, né? Não é através da liberação de regras que nós vamos conseguir executar essa tarefa. E nem tão pouco com autoritarismo e com ameaças, né? Educar uma criança precisa de pulso firme, né? De limites, de conversa e de muito amor. Sempre muito amor, né? E o melhor modo de tentar garantir, pelo menos, né? Eu digo sempre tentar, porque nós nunca saberemos se deu certo mesmo, né? É através do nosso exemplo. Então, valores como respeito, né? Consciência ambiental, amor e muitos outros somente são compreendidos se os nossos pequenos observam isso nos adultos. Então, as atitudes que nós exercemos, né, como pais, como modelos em nosso cotidiano, é que são a verdadeira lição que podemos passar para os nossos pequenos. Então, cabe a cada um de vocês, né, a cada um de nós escolherem qual exemplo que querem ser para eles, né? Lembrando que vocês podem participar, eu não sei, acho que eu nem falei o telefone no começo. Podem participar deixando o seu relato, aqui participando do programa, né, para concorrer. Eu falei da promoção, mas não falei do telefone. 33560598, é o telefone aqui da rádio, né? E você que ligar e participar do nosso programa vai concorrer à avaliação, que eu falei logo no começo. Então, voltando, né, que modelos que nós somos para os nossos filhos? Alguém já parou para pensar nisso, né? Cada um de vocês, que modelo eu sou para o meu filho, né? Porque as crianças veem, crianças fazem. Então, o nosso modelo, o nosso exemplo é fundamental na formação dos nossos filhos, né? Nós sabemos que os pais são os principais responsáveis pela educação dos filhos e que a sociedade e a escola colaboram com esse processo de educar, de socializar, né? De desenvolver as crianças para se tornarem cidadãos. Ensinamos muitos valores e comportamentos que consideramos certos e éticos, né? Só que esquecemos do que transmitimos às vezes, né? Sem que a gente perceba. Então, tudo aquilo que nós ensinamos através do nosso exemplo, né? Porque filhos aprendem e observam o comportamento dos pais, sem que tenhamos essa intenção educacional, né? E por isso educamos e ensinamos principalmente pelos nossos atos, né? Pelos nossos comportamentos, por nossas atitudes.
Então, muitas vezes a gente está conversando, né? Você não está necessariamente falando com o seu filho, ensinando alguma coisa para ele, você está conversando com outra pessoa, achando que ele não está prestando atenção, que ele não está, né, vendo o que está acontecendo. Engano. A criança tem uma alta capacidade de percepção, né? E mesmo quando você acha que ela não está prestando atenção, ela está ali envolvida, né? Então, quando nós nos posicionamos de frente a um filho como educadores, né, e nos prontificamos a ensiná-lo algo, nós somos modelos ativos, né? Pois nós estamos atentos a essa tarefa e ao que deve ser transmitido. Entretanto, nós nos tornamos modelos passivos quando no dia a dia o nosso comportamento, às vezes, automático, né? A maioria das vezes nós somos automáticos nas coisas. E inconsciente mostra-se muitas vezes incoerente, né? E pior, até contraditório aos ensinamentos oferecidos aos filhos. Já pensou nisso, né? Não transmitimos apenas conceitos, né? Mas nós perpetuamos ou não preconceitos também, visões distorcidas, né? E acabamos por reforçar alguns comportamentos, né, considerados inaceitáveis ou ultrapassados nos dias atuais. Então, quantas vezes nós ensinamos, né, que não se deve mentir para os nossos filhos? Sempre, né? A respeitar o próximo. Só que muitas vezes nós não percebemos que, em algumas circunstâncias, somos nós os primeiros a falhar. Ou ainda, quantas vezes nós reforçamos as ideias, né, machistas até, preconceituosas sobre temas ou vivências diárias, né, e nós nem nos damos conta disso, gente, né? Ou às vezes desqualificamos ou desrespeitamos uma autoridade ou uma regra, né? Às vezes um comentário que a gente faz. Então, algumas mães, por exemplo, embora tenham uma vida profissional intensa de trabalho, quando chegam em casa, por exemplo, acabam perpetuando a ideia que apenas elas têm que dar conta das tarefas domésticas, né? Poupando sempre o marido desse compromisso e ensinando os filhos que os homens estão livres desse trabalho, né? E dessa colaboração em casa. Ou ainda pais que criticam ou tecem comentários, né, depreciativos de alguém ou de certas situações que acabam reforçando a ideia de um preconceito social. Então, muito cuidado com esses comentários, né, com esses exemplos, né, esses modelos inadequados que nós podemos ser e reforçar na educação dos nossos filhos. Como pais, nós somos responsáveis pelo que transmitimos, né, e pelo sujeito que estamos formando para a sociedade. Então, portanto, se nós queremos modificar, né, e contribuir para um mundo mais saudável e harmonioso, nós precisamos nos comprometer, buscando ser coerente no nosso falar e principalmente no nosso fazer, né? Afinal, também ensinamos inúmeras coisas positivas. E mesmo quando falhamos, né, porque não existe pais perfeitos, não existe ser humano perfeito, né? Nós ainda temos a chance de nos desculpar e corrigir nossas atitudes. O importante é isso, que a gente tenha essa sensibilidade, né, de entender, de saber que nós como pais também falhamos, sim. A nossa verdade não é absoluta, não, né? As crianças têm muito também a nos ensinar. Então, quando a gente se utiliza do respeito, né, com ele, a gente ensina que respeitando, né, o respeito ensina a se respeitar, né, a amar sendo amado. Então, nós aprendemos praticando, né, e observando aquele que valorizamos e julgamos saber. Então, a nós, pais, né, cabe o autocontrole e vigilância também sobre os atos que nós temos, né, para que assim nós possamos transmitir segurança, confiança, admiração, né, e coerência aos nossos filhos. Afinal, como é que nós, como pais, podemos cobrar algo que não praticamos? Não vai funcionar, né? Como eu sempre digo, né, eu já falei isso em outros programas, em outras vezes, outros assuntos com criança,
educar é muito mais do que só ensinar, né? Educar é viver aquilo que você ensina. Então, se o seu falar e o seu agir não tiver uma coerência, não vai funcionar. Então, meus queridos, impor limites, né, também é ensinar a criança a se controlar, né? Eu estava lendo a respeito de um trabalho, né, um trabalho pioneiro de uma professora, Maria Abigail de Souza, né, do Instituto de Psicologia lá da USP, né? Foi feito um trabalho com 14 meninos violentos com a idade de 9 a 11 anos, né? Todos eles eram vítimas de abandono emocional e social, né? E esse trabalho mostrou que essas crianças, né, elas se acalmavam quando elas recebiam atenção de adultos próximos, né? Então a atenção e o afeto fazem com que a criança, que sente ódio, construa a sua vida no registro oposto, né? Porque ela vai descobrindo as vivências de amor. Então, a partir daí, elas têm menos possibilidade de escolha entre um e outro sentimento. A criança, por exemplo, que sente ódio, ela não consegue amar simplesmente porque ela desconhece o que é o amor. Mas há casos também de crianças agressivas que são causados por problemas neurológicos, né? Que podem ser hereditários ou às vezes decorrente de alguma queda, alguma pancada na cabeça, né? Então, os sintomas, né, são mudanças drásticas de conduta, falta de controle dos impulsos, né? Crianças que são muito agitadas e dificuldade de atenção nas aulas, né? Eu tenho uma paciente que tem um filho com hiperatividade, né? Que é uma doença que se manifesta por excesso de agitação e às vezes por comportamento violento. Então, ela mesma, né, segundo o relato dela, ela diz que depois que ela aprendeu a lidar com isso, né, que ela entendeu o problema, a melhor forma de ajudar é responder à agressividade com carinho, né? É um relato dela mesmo, né? Ela diz que é difícil, mas ela procura achar meios de punir construtivamente, né? Sem fazer ameaças, nem recorrer a pancadas, principalmente, né? O filho melhorou muito depois que ela passou a fazer atividades alternativas, né? Dentro dessas atividades, dependendo do caso, há uma gama de atividades mesmo, né? Então, as relações humanas, elas se constroem a partir do amor e do ódio, né? Se nós, como pais, soubermos dar limites à criança com ternura e serenidade, a criança também toma posse de seus sentimentos destrutivos e aprende a controlá-los, né? Então, quando a criança ela vive momentos de perdas importantes, né? Uma doença de um dos pais, por exemplo, né? Ou a separação, ela rouba, mente, né? Incomoda desesperadamente e tem uma conduta caótica. Então, na verdade, o que ela está tentando é chamar a atenção, né?
essa criança, gente, está pedindo ajuda. E se ela for atendida, ela recupera-se e os sintomas desaparecem, né? Então, como nós, pais, podemos, então, ajudar os nossos filhos, né? O que é importante observar, né? Como hoje eu vou dar uma ênfase maior na agressividade infantil, então, para que nós possamos entender, né? O que eu observo no comportamento infantil? Então, até os 3 anos de idade, por exemplo, a agressividade nessa idade, ela é considerada natural, né? Ela, na verdade, é uma manifestação de desejos que a criança tem e não sabe expressar em palavras, né? Sem brigar, gritar ou dar tapinhas nos filhos, né? Os pais devem impedir que as crianças, por exemplo, machuquem os colegas nessa fase, né? Basta ensinar a criança que ela não pode morder, que ela não pode bater nos amigos, né? Com um firme não. Nós precisamos ter firmeza nas atitudes, né? De 3 a 7 anos, por exemplo, nessa fase, a criança precisa de limites, né? Básicos, e pode reagir de forma agressiva, sim, ao deparar-se com eles, né? Porque vai ao contrário daquilo que ela está desejando. Então, o caminho é impor limites sem ameaças, surras ou violências, né, que causem mais raiva e ressentimento. Então, nessa idade, a criança precisa de educação e, principalmente, gente, de carinho, né? Se ela se jogar no chão de pirraça, né, cuspir nos pais, ameaçar, esbofeteá-los, né, os pais devem sim repreendê-lo, sempre, né? Mas com um momento de reclusão no quarto, por exemplo, ou numa poltrona, né, para que a criança pense nas bobagens que ela anda fazendo. Conversar, né, mostrar para ela meios, né, como se resolve, porque a criança tem um comportamento agressivo. Aí você vai e bate, você está reforçando o comportamento agressivo dela. Você está mostrando que, assim como ela, você também está insatisfeito. E aí, como é que você resolve? Batendo. O que seu filho vai fazer com o amiguinho quando ele estiver insatisfeito? Reproduzir aquilo que você ensinou. Bater, né? Então, de 7 a 10 anos, por exemplo, essa é uma faixa etária perigosa, né? Em que as crianças já sabem o que pode ou não fazer. Então, se ela transgride com frequência, merece maior atenção de pais, né, dos professores e talvez ajuda de uma terapia. Então, as punições, gente, devem acontecer, só que elas devem ser pacíficas, né? Punição tem que ser construtiva, porque atos violentos só geram mais violência, né? Então, é importante que a gente observe no comportamento infantil, né, principalmente a escola, onde eles passam a maior parte do tempo. Então, brigas constantes, né, na escola. Então, se a criança começou a brigar com os colegas e agredir funcionários da escola, né, isso é um primeiro sinal de que algo não vai bem. Então, os pais devem investigar a causa dessa agressividade, sim, com a ajuda dos professores, né, e de terapeutas, se for preciso, né. As crianças, gente, quando elas não conseguem fazer as suas tarefas diárias, né, quando ela se sente impotente diante de algum desafio, elas podem se tornar agressivas, né? Então, elas têm medo, elas têm ansiedade, né? Por isso que às vezes é importante a gente prestar atenção, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes a gente reage negativamente, né? Com castigo, com violência, sem entender que aquela criança está pedindo ajuda, né? Então, os pais devem apoiá-las na realização de seus trabalhos, sem agredi-las, né? Com excesso de cobrança, por exemplo, né? Quando a criança tem horror ao fracasso, por exemplo, né? Se a criança tem ataques quando ela fracassa numa tarefa ou ela é contrariada, né? O potencial para que ela se torne violenta já está desenvolvido, né? Então, os pais devem impor limites com carinho, sempre, né? Crianças arrogantes, por exemplo, se a criança alcança uma vitória, ela vai fazer
alguma atividade, ela sempre se sobressai, né? E se ao invés dela se sentir feliz com essa conquista, ela torna-se arrogante, né? E começa a irritar os colegas e começa a usar isso para pisar nas pessoas, para se sentir melhor. Então, deve ser bem observada, porque, na verdade, né, essa criança sente raiva no lugar de prazer. Então, o que é também um sintoma de falta de afeto. Baixa autoestima, né? A criança que se sente indigna, muitas vezes, de admiração e apreço, carrega um enorme potencial agressivo, né? Então, os pais devem ajudá-la a melhorar essa autoestima, convencendo-a de suas qualidades e de seus méritos, né? Introspecção também, se a criança está muito introspectiva, uma criança muito quietinha, né, muito pacata, então isso não é bom não, né? Isso pode ser um sinal de que ela não sabe pedir ajuda, né? Então ela pode estar sentindo-se desamparada e isso resulta com frequência em explosão de ódio, né? Então as crianças violentas, né? A criança, na verdade, que não se sente amada, querida, né, e cuidada pelos pais, ela torna-se violenta. E essa situação agravou-se também, né, a partir dos anos 60, quando mais mães entraram no mercado de trabalho, né? Então a mãe com essa jornada dupla, às vezes ficando mais de 12 horas longe dos filhos, né? Então, a negligência também gera agressividade nas crianças, né? A violência da criança não é gratuita, então é importante que nós tenhamos, né, consciência disso. Crianças não são violentas gratuitamente, né? A violência é provocada pelo comportamento imprevisível e violento, muitas vezes, dos pais, né? Que acaba desumanizando a criança e leva ela a perder os sentimentos pelos outros. Então, a criança, ela só reproduz a violência com a qual é tratada pelos pais, né? Então, eu não estou dizendo só violência. A violência que eu digo muitas vezes não é só violência física, né? Às vezes as pessoas escutam e falam, poxa, mas eu não bato no meu filho, eu não agrido, né? É a violência emocional também, né? Muitas vezes com um abandono, às vezes a gente dá de tudo para o filho, né? Mas isso não substitui, coisas não substituem pessoas. É importante que a gente tenha essa consciência, né? Então, muitas vezes, sei principalmente como mulher o quanto é difícil, às vezes, a gente cuidar dos filhos, trabalhar fora, mas é uma necessidade, né, que nós temos também para manter a casa, para conseguir, sempre pensando em dar o melhor para eles, né? Mas nós precisamos tomar cuidado com esse melhor que nós almejamos, né? O que seria realmente dar o melhor para os nossos filhos, né? Com certeza, né, a qualidade do nosso relacionamento com os filhos vai ser sempre mais importante do que a quantidade, né? Então, é importante que nós, né, que prestemos atenção quando essas condutas agressivas, elas persistem no tempo, né? Isso está ligado a interações familiares e a um ambiente social, um ambiente ao qual a criança está inserida. Então, podemos falar de várias condutas de risco, né, da parte dos pais, que podem estimular o desenvolvimento de padrões comportamentais, né, agressivos nas crianças, como a inconstância no estabelecimento de limites, né? Então, muitas vezes nós deixamos as crianças fazer, né? Deixa fazer o que quer, porque também nos sentimos culpados, né? Então, isso é engano, gente, porque quando o comportamento ele é punido num determinado momento, né, e ignorado no momento seguinte, fica difícil para a criança distinguir o que é certo e o que é errado, né? Então, muitas vezes ela faz alguma coisa errada, você deixa passar. Outras vezes é aquela
explosão de raiva e de castigo, né? E às vezes alguma atitude até menor do que aquela que você deixou passar numa outra ocasião. Então, isso deixa a criança confusa, né? Ela não vai conseguir distinguir o que ela faz de certo e o que é errado. Então, eu reconheço que não é fácil lidar com a agressividade, né? E não é mesmo. O comportamento agressivo, ele é uma manifestação de perturbação, né? De conduta. E ele caracteriza-se por uma situação de conflito crônico, né? Com os pais, com os professores, né? Com os amiguinhos. Então, e ele pode resultar em danos físicos, né? Na própria criança, né? Ou nos outros. Então, a agressividade na criança, ela também pode gerar a agressividade no adulto, né? Tanto verbal, como com recurso a castigos físicos, né? Então, muitas vezes a criança está angustiada, né? Ela entra num processo violento porque não sabe como verbalizar, ela não sabe como dizer o que ela sente, né? E isso acaba gerando agressividade também nos pais, por não saber como lidar com aquilo, né? Então, na verdade, vira um círculo vicioso, né? E que muitas vezes fica difícil de quebrar. Então, sempre que a criança tem um comportamento adequado, não agressivo, né? Por exemplo, ela deve ser recompensada, ela deve ser elogiada, né? De modo a melhorar a sua autoestima. Então, nós também, né, também deve ser demonstrado que existem outras formas não agressivas de se relacionar, né, com os outros, com o meio em que ela vive. Então, a ausência de regras e limites, né, também é apontado como uma das causas da agressividade, né? Então, quando os progenitores, né, quando os pais adotam uma postura muito passiva na educação dos filhos, né, que é o que eu disse muitas vezes por excesso de culpa, né, de não poder estar com os filhos o dia todo, então muitas vezes os pais, né, tomam uma posição passiva, né, na educação dos filhos, e essa ausência de regras e limites acaba resultando numa excessiva tolerância, né, que em nada contribui para a estruturação, né, da personalidade dos nossos pequenos, que acabam com isso, né, crescendo com dificuldade em controlar os seus impulsos e de lidar com a frustração. Então, esse fator, né, que mais se encontram nas crianças que são sinalizadas com comportamentos violentos, né? Então, esses pais que, quando sentem que já não conseguem controlar essa situação, acabam por procurar ajuda, né, ao especialista na área de psicologia, né?
Voltamos aqui. Nós estamos aqui recebendo a visita, né, do Manuel José Martins, que é advogado e preside a Comissão de Mediação e Arbitragem, né? E ele deu uma passadinha aqui na rádio para fazer a divulgação de um curso, né, de mediação e arbitragem que está sendo ministrado aqui na nossa região, Garopaba e Imbituba, né? Então vamos conversar um pouquinho para que ele explique melhor, né, como é esse curso, para o que ele serve, né? Bom dia, Manuel, tudo bem? Bom dia, doutora Fabiana. Bom dia aos ouvintes da FM 98.3, dali dá é o reflexo do espelho. Sim. E a gente participa da gestão agora atual da OAB de Imbituba, 30ª sessão, e uma das comissões eu presido, que é mediação e arbitragem. O que é isso? A nova legislação brasileira, o novo Código de Processo Civil, que houve mudança, entrou em vigor agora dia 18 de março, inseriu nesse contexto a presença do mediador e do árbitro nas lides processuais, né? Então, nesse intuito, a OAB de Imbituba, para preparar os mediadores e os árbitros, conseguiu trazer para Imbituba esse curso, que é muito difícil de trazer, é um curso muito caro, mas nós conseguimos aí com o subsídio da OAB, trazer esse professor para Imbituba fazer esse curso. Ele está sendo realizado nesse momento em Garopaba, na parte da manhã, e à noite hoje, a partir das 6h30, na sede da subseção em Imbituba, próximo ao fórum ali, onde se localiza a sede da nossa subseção. Esse curso ele compreende 40 horas que é exigido pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tudo dentro dos moldes do CNJ. Para ser um mediador e um árbitro hoje num país, ele pode ser mediador e árbitro em qualquer parte do território nacional. Esse curso é válido para todos. Bacana. Tem que ter essa formação com esse curso, formado por um professor formado dentro do CNJ. Esse professor é formado pelo CNJ em Brasília e veio fazer esse curso em Imbituba e Garopaba. Então é uma oportunidade única, não precisa ser advogado, não tem nem tão pouco ter formação jurídica, né? Ele está aberto para todas as profissões, não precisa ter curso superior, porque a nossa legislação não prevê essa. Então o cara só não precisa ser analfabeto, né? Sim. Não pode ser analfabeto ou indígena, né? Algumas restrições que exigem nesse caso. De qualquer forma, é uma oportunidade importante que pode conciliar com várias profissões e a pessoa ser um mediador e o árbitro. Bacana, então qualquer, né, o público que esteja interessado não precisa de nível superior, qualquer pessoa. Exatamente, não precisa de tão pouca formação em curso superior. Então, é um curso com 40 horas aulas de atividades teóricas práticas, né? Onde você está treinado para atuar nessas negociações. O mediador hoje é uma pessoa que vai fazer a mediação. Ela não decide, ela media, né? E isso é uma instrução da nossa legislação brasileira recente. Bem bacana. E quem estiver interessado, né? Como que para obter maiores informações, né? Tem algum telefone ou uma pré-inscrição? Como é que funciona? Bom, pode ligar nesse momento aí se quiser fazer uma pré-inscrição, 3255-3360, aqui de Imbituba. Em Garopaba já vai ter um dia de aula perdido, porque já está iniciando, mas qualquer coisa pode fazer a primeira aula em Imbituba e as seguintes em Garopaba, não há problema nenhum. Então em Garopaba acontece na parte da manhã, nesse momento está acontecendo lá, e à noite aqui em Imbituba. O telefone de Garopaba 3354-1961 e o de Imbituba 3255-3360. Coloco também à disposição meu celular particular 9128-1978, né? Se quiser ligar para mim também posso esclarecer um pouco mais. E hoje a preocupação do judiciário é tirar aquele volume hoje que emperra o andamento do judiciário
Bastante, hoje né? é muita coisa, né? Na sua área sim, também. Sim. Eu acho o CREAS, né? Os conselhos aí da criança e adolescente tem vários problemas, né? Então as coisas se arrastam por falta de ferramenta do judiciário. Então essa é uma ferramenta que veio a ajudar as lides processuais e tirar do contratado, pode ser um mediador ou conciliador. Tem umas pequenas restrições, mas não vem ao caso aqui, para advogados. E essa mediação, então, através do mediador, faz a conciliação, evitando, assim, dando celeridade na lide processual ou naquela lide, aquele problema, aquele conflito que existe, né? E dando uma rapidez na resolução dos conflitos. Facilitando, né? Eu estou vendo aqui que tem um precinho também diferenciado para jovem advogado, né? Perfeito. Esposa de advogado, idoso, também tem um precinho especial. Realmente o curso assim é um investimento até pequeno, né? Perto da possibilidade também de... Pelo conhecimento, pela formação, né? Porque isso aqui vai ser uma forma de trabalho, inclusive, né? A pessoa numa lide dessa aí assim, ele será remunerado, os mediadores são remunerados também. Bem bacana. E para que a gente possa ser um mediador ou um árbitro, tem que acessar um curso desse, tem que ter esse curso nos modos CNJ, e a gente está tendo ele aqui em Bituba, né? Nas nossas barbas, né? Então é uma oportunidade única, né? Até para os comunicadores também das rádios, né? Professores, é uma gama de pessoas que podem conciliar suas profissões com mediação e arbitragem. E são para quem for, né, ser um mediador ou um árbitro, são remunerados, né? Perfeito. Eles são remunerados pelas partes que contratam, né? Ou se após a formação desses mediadores árbitros, criarão-se câmaras, né? As pessoas também podem individualmente se inscreverem no Tribunal de Justiça, no site próprio do Tribunal de Justiça, ou nos fóruns locais, e na hora que tiver ali de acordo, o juiz vai fazer a nomeação, né? Nomeia fulano de tal para ser o árbitro ou o mediador de tais lides processuais. Então, uma forma hoje de resolução dos conflitos, de uma forma mais célere, e desenvolvendo assim, desafogando o judiciário. Então, uma oportunidade para todos os imbitubenses e região. Bem bacana mesmo. E quais são, você pode repetir para a gente os dias, né, o horário certinho para as pessoas que... O curso vai estar acontecendo essa semana de segunda a quinta-feira, e a semana que vem, a última semana de abril, de segunda a quinta, e a primeira semana de maio, também de segunda a quinta. Né? Em Bituba, aqui em Garopaba, das 9 horas da manhã às 12h30, lá na Câmara de Vereadores de Garopaba, e aqui em Bituba, das 18h30 às 22 horas, na sede da UAB, que fica ali próximo ao Fórum de Bituba. Então, uma oportunidade, achei muito interessante para todos os imbitubenses, lembrando que não precisa ter formação jurídica para ser um mediador e um árbitro. E nem nível superior, né? Pode ser... Não precisa ter nível superior. Sim. Não precisa. O nosso código não deu pré-requisitos para que seja um mediador ou um árbitro, porque o mediador ele media o conflito, né? Ele não decide. Sim. Ele só faz a mediação. Então esse curso prepara para facilitar a mediação. É muito interessante. É uma técnica muito bacana. Exatamente. Isso aí são professores treinados, formados pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que já vem com a formação específica para... Eu participo, eu sou um mediador e árbitro, é uma forma muito bacana de resolver um conflito. Isso aí não serve só para trabalhos jurídicos, né, de lides processuais. É também para dentro de casa, para a família, né? Ah, sim, principalmente, né? Principalmente, né? O marido, os filhos. Com certeza. Dentro da sua própria empresa. É um curso muito interessante, que ele é um leque fantástico, né? Porque hoje mediar é uma forma diferente que se aplica, que, olha, só fazendo o curso mesmo para ter... E no caso de lides processuais, então há essa exigência de ter essa formação com curso específico. Nossa, é bem bacana mesmo. Ótima oportunidade aí para quem, né? Então, o investimento é muito pequeno, né? R$ 450, que poderá ser pago até em 3 vezes no cheque.
ou à vista, mais um descontinho aí, vem R$405. O jovem advogado, R$360, mulher advogado idoso e R$405. Então essas oportunidades. Tá ok, então, Manuel. E já convido a doutora também, se quiser. Já achei muito interessante mesmo, realmente. Quem tiver até curiosidade, quiser assistir a primeira aula, inaugurar hoje lá, às 6 horas nós estamos à disposição lá na só sede. Esclarecendo, então vai ter essa semana de 25 a 28. Exato. Depois na primeira semana de maio, de 10 a 5. Perfeitamente. Então tá bom. Então essa oportunidade em Garopaba pela parte da manhã e à noite em Bituba. 2 momentos aí que a pessoa pode escolher para fazer o curso. Bem bacana mesmo. Manuel, obrigada pela sua presença, pela sua participação, né? Nos trazer mais essa oportunidade, né? Estamos aqui sempre à disposição para quando precisar. Eu agradeço ao doutor. É isso aí. É isso aí. Voltamos aqui então ao nosso programa. Então, como eu estava falando, né, a respeito de como os pais, né, se sentem muitas vezes, né, por não conseguir controlar a situação, né, então procuram a ajuda de um especialista, né, na área de psicologia, né. E os castigos, será que eles ajudam a controlar a agressividade ou apenas deitam mais lenha para a fogueira, né? Caso eles sejam aplicados de forma adequada, né? Ou seja, se eles forem coerentes, perto da ação que os motivou, né? E de curta duração, então aí sim eles podem contribuir para que a criança perceba a dimensão negativa do comportamento dela, né? No entanto, eu sempre enfatizo a necessidade de perceber, gente, que disciplinar nossos filhos não se limita a punições e castigos, né? Não é a única forma que nós temos de disciplina, pelo contrário, né? Punições e castigos que não são bem empregadas acabam agravando ainda mais o problema. Então, devem ser igualmente ensinados, né? Junto com as punições e com os castigos, formas de se resistir ao impulso, né, de aprender, de esperar, né, de ter estratégias alternativas para a resolução dos problemas, né. Então, essa relação de confiança entre a criança e o adulto é o que deve ser estimulado, né. Então, punições e castigos no intuito, né, que venham junto com paciência, com carinho, né, com aprendizado. Nós também precisamos ensinar, a gente pune às vezes as atitudes, né, mas muitas vezes não deixa no ar, né. Nós precisamos então também dar um direcionamento, ensinar essa criança a lidar com essa frustração, com essa angústia que ela sente, né. Então a agressividade por si só, né, ela não é um comportamento desadequado, né, e não deve ser um motivo de preocupação, vez ou outra, quando isso acontece, né. Ela pode refletir alguma alteração específica,
mas é necessário, né, procurar ajuda quando a criança recorre sistematicamente a esse comportamento. Então, quando ela não consegue controlar um impulso agressivo, né, não cede às medidas aplicadas para modificá-lo quando você ensina e ele não consegue mudar, e nem é capaz de estabelecer uma relação positiva com o adulto, né, ou com o seu meio ambiente. Então, da agressão à violência física pode ser um passo. A violência, na verdade, é o péssimo emprego da nossa agressividade. É a total perda de controle que precisamos ter sobre ela. Então, as crianças que não adquirem capacidades relacionais corretas, numa fase precoce da vida, elas têm mais probabilidade de evoluir para alterações do comportamento, hábitos de consumo e conduta de risco. Então, agredir os pais pode ser o próximo passo, uma atitude que deve ser imediatamente contrariada. Então, entender esses mecanismos, que justificam um comportamento agressivo não é sinônimo de permitir que a criança agrida. É importante que as pessoas entendam isso, E da mesma forma que compreender que a criança está zangada como reação à frustração, é uma coisa. Agora, permitir que ela nos agrida ou agrida os outros é algo muito diferente. O deixar passar sem tomar nenhuma atitude reforça que a criança, reforça nela a falsa sensação de que pode repetir esse comportamento sempre que ela quiser obter alguma coisa, ou simplesmente é contrariada. Então, essa atitude faz com que as crianças permaneçam imaturas, impulsivas, e com passagem frequente ao ato como estratégia para a resolução dos conflitos. Então, elas podem ter as emoções ainda não totalmente controladas, mas elas são capazes de entender limites que lhes são colocados. Então, o que podem fazer os pais, para contrariar esse comportamento é uma ação segura e firme, porém, gente, sempre carinhosa, Isso ajuda a criança a estruturar o seu comportamento de forma mais rápida. Então, pode ser necessário aos pais recorrerem a um apoio psicológico, de modo a desenvolver estratégias, geralmente baseadas no reforço positivo, para lidar com a criança no dia a dia, É preferível centrar a atenção nas causas do problema, Muitas crianças que são agressivas ou têm comportamentos de oposição que são constantes, na verdade, elas podem se utilizar disso para mascarar outros sentimentos, e emoções, como a tristeza, a incapacidade de lidar com dificuldades, em nível do ambiente familiar, tal como em outras situações, O importante é agir o mais cedo possível, para combater atitudes agressivas, desajustadas, prevenindo a consolidação de problemas, de comportamentos, e permitindo à criança um desenvolvimento harmonioso, Ajudá-la a utilizar palavras para exprimir as dificuldades e ensiná-la, a falar do que a preocupa. Então, isso é um início para a resolução da situação. E é igualmente importante estar disponível e atento de forma a poder ter uma supervisão, para uma intervenção eficazes. Então, não nos esquecendo, gente, de que temos de lidar com um mau comportamento, e não com uma criança má. É muito diferente, Então, sendo a raiva a emoção mais fácil de sentir, muitas crianças acabam por usar o comportamento agressivo ou desafiador, para acabar mascarando outros sentimentos, como a tristeza profunda. Então, é importante ajudá-los a usar as palavras, para expressar a sua dor ou para falar sobre situações adversas. Como eu sempre digo, quer um filho saudável, feliz e bem-sucedido? Proteja a sua infância. Viva seus dias com ele e para ele. O proteja de atitudes bobas, que nós acabamos por ter no nosso dia a dia, Ser criança é ser um indivíduo vazio, pronto para aprender com seus pais, absorvendo tudo mesmo, sem a possibilidade de filtrar o que é bom e o que é ruim. E se na maioria das vezes nem mesmo nós pais percebemos o quão falho, nós somos, quem dirá as crianças? Então, nós somos responsáveis sim
né, pelos nossos filhos. Nós não somos responsáveis por nossa infância e nem pelo que fizeram conosco, né? Isso já passou. Agora, sobre isso e para isso utilizamos da psicologia. Mas nós somos sim totalmente responsáveis pela infância dos nossos filhos, né? Então que todo amor seja destinado aos nossos e, quando necessário, vale buscar a ajuda de um profissional, já que o assunto é tão sério, delicado e difícil. Porque, como eu sempre digo, o que acontece na infância não fica na infância, né? Fica para toda a vida. E eu vou ficando por aqui hoje, né? Um beijo a todos vocês, obrigada pela companhia. E se Deus quiser, semana que vem, né, a partir das 11 horas, a gente se encontra aqui no Divã. Um grande beijo.